Pessoal, em 2020 houve um salto gigantesco nos casos de autismo, chegando a um caso a cada 36 crianças nos Estados Unidos. E esses números tendem a aumentar. Então, qual seria a explicação da espiritualidade? Quais seriam os motivos espirituais do autismo? Estou aqui hoje com Sônia Tsukita e Henrique Gasparetto. Olá, Sônia. Olá a todos. Porque este é, assim, um criança esperança aqui do canal do Pava. Porque a Sônia vai introduzir a visão espiritual no meio científico e a auxiliar no atendimento das crianças vulneráveis. Vai trazer o diagnóstico e também auxiliar essas crianças a terem atendimento. Então, Sônia, seja muito bem-vinda. Agradeço essa oportunidade, de divulgar o nosso seminário beneficente em prol das autistas vulneráveis aqui de Santa Maria. E estamos aqui com o Gasparetto para ele também nos trazer a visão espiritual sobre o autismo e a nossa perspectiva. E a gente quer avisar que também a Sônia está preparando, como ela disse, esse seminário, que quer arrecadar fundos para auxiliar essas crianças para terem o tratamento. E tu aí de casa pode compartilhar também, pode colaborar com isso. A gente vai deixar aqui um QR Code na tela para te fazer qualquer apoio, qualquer doação de qualquer valor que vai auxiliar esses projetos que a Sônia vai nos falar aqui hoje, que são de bastante importância e querem fazer um movimento muito importante nesse cenário que a gente vai conversar. Sônia, então qual é a importância deste acontecimento, deste evento para este propósito? O nosso propósito inicial é que esses valores arrecadados possam se transformar em atendimentos a essas crianças autistas vulneráveis, porque a gente se deparou, na verdade, esse seminário, ele foi por comoção. Em menos de 2 meses, nós nos deparamos com uma situação e resolvemos organizar esse seminário. Então, os profissionais dentro da área também, alguns médicos, neurologistas, cientistas da área, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos, e também eu, com a visão holística, de toda a situação, nos organizamos a fazer esse seminário para essa arrecadação ser revertida em atendimentos a essas crianças. Foi uma situação bem delicada que a gente se deparou, de várias crianças estarem esperando em filas, esperando o diagnóstico para serem encaminhadas a algum tratamento, por famílias não conseguirem pagar os atendimentos para os seus filhos. Então, eu acredito que através desse seminário a gente vai conseguir, pelo menos, ajudar as crianças em relação a ter o diagnóstico e encaminhar alguns atendimentos. Então, esse é o motivo. E porque nós temos aí um problema social. Como você falou ali, o crescimento é muito grande, né? A gente só tem uma noção quando a gente não está dentro desse mundo. Quando a gente entra e começa a conversar com educadores, profissionais da saúde, com pais que estão vivendo a situação, a gente se comove e também se coloca na situação de ser um cidadão colaborando dentro desse quadro. E nós, como uma empresa de terapias holísticas, né, a gente se coloca no mundo como terapeuta para ajudar nós termos e vivemos num mundo melhor. E o mundo melhor é o planeta Terra, não é minha casa, não é o que está em torno do meu umbigo, né? O mundo melhor também faz parte do mundo do outro. E a gente se colocou na situação precária, caótica dessas famílias carentes, sem ter praticamente solução sobre isso, há mais de 2 anos esperando. Sendo que daqui 2 anos essas crianças vão ter problema de não conseguir reverter muitos quadros por não ter esses atendimentos. Então, essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa ação social que a gente pode fazer como pessoa, como empresa, né, como profissionais da área, mobilizando toda a sociedade para que elas tenham uma experiência em relação a tudo isso, trazendo esses profissionais, para conseguir também entender como que é o mundo dessas crianças. Porque a maioria da população não entende o que realmente é o autismo e muitas vezes é olhado de forma preconceituosa por não ter esse entendimento. Então, nós precisamos levar para o maior número de pessoas também essa informação. E a gente vê também que a questão da questão dos educadores é muito precário, né? O atendimento, o apoio que eles têm para essas crianças. O setor privado também já está com uma demanda muito grande, né? Então, eles não têm nem como receber mais crianças, mesmo no setor particular. Então, vocês imaginam o quanto isso é preocupante para todos nós.
e a gente tendo uma experiência holística de tudo isso, né? Sendo que eu trabalho já há 28 anos dentro das terapias integrativas, com as terapias orientais, que são as medicinas tradicionais, né, da Tailândia, Japão, indiana, a gente tem uma visão holística de tudo isso. Então, a gente sabe que através de muita informação em relação às terapias holísticas, a gente pode levar para essas crianças um apoio nessas terapias. E nós queremos mostrar, através de depoimentos de pais, do resultado eficiente quando a gente integra essas terapias holísticas no tratamento convencional. O resultado é muito grande. E nada melhor do que a gente pedir e chamar os pais, os profissionais, para estarem mostrando tudo isso, né? Como experiência própria, para trazer também um pouco de conhecimento a esses pais que ainda, e esses educadores, também do setor de saúde, que existe outras formas abordadas, né? Fora do Brasil, aqui no Brasil, que a gente pode estar auxiliando em toda essa questão. Tendo uma visão energética, espiritual, porque aqui a gente tem, como eu fiquei muitos anos fora do Brasil, eu morei 11 anos no Japão, e eu estava acostumado com um público diferente. Quando eu cheguei aqui e comecei a falar em espiritual, muitas coisas as pessoas levavam para a questão religiosa. E realmente, questão religiosa não é só praticamente aqui no nosso país que a gente vê a parte energética, espiritual, como religião. Fora daqui, a gente estuda isso em universidades. Espírito e energia é a mesma coisa. Então, também quebrar esse tabu das pessoas, mostrando que o espírito, a energia, como eles gostariam que nós nos relacionasse assim, tem muito, sim, muito a contribuir esse conhecimento para todas as causas, principalmente agora o que a gente está abordando, que é a questão do autismo no nosso país. Esse seminário é um seminário regional. Nós vamos ter apoio de várias entidades de outros municípios. Nós abordamos toda a questão de educadores, da educação privada, pública, de Santa Maria, da região, associações de apoiadores também, que colaboraram conosco para nós estarmos aqui, como vocês, né, que estão colaborando conosco para a gente poder divulgar. Então, o que a gente está pedindo para as pessoas, né, é que elas, por mais que você não tenha na sua família, que você não tenha o conhecimento de alguém próximo que tenha um problema parecido, eu peço para que vocês olhem um pouquinho mais de delicadeza para tudo isso, porque faz parte do nosso mundo. Isso faz parte do nosso mundo. E a gente tem que interagir, a gente tem que saber o que está acontecendo para poder dar o nosso melhor nessa situação. Para as pessoas que não podem contribuir de outra forma, o conhecimento já é se você tiver esse conhecimento, já é de grande valia, é uma contribuição muito grande para o mundo, você entender como funciona, o que realmente é. A gente está tentando entender o que é o autismo. Os cientistas ainda têm muitas poucas informações em relação a isso, porque nós estamos tratando de seres humanos. Nem todos somos iguais, né? Todos somos diferentes. Então, o autismo já é considerado como um espectro, né, autista, né? É transtorno do espectro autista, por ter diversidade em todos os sintomas. Isso é uma questão, eu vejo como uma questão holística, integrativa, né? Você olhar o ser humano como sempre teve que ser olhado, de forma integral, em todos os teus corpos. Não só o físico, mas sim de tudo isso que já aconteceu, e somou, e somatizou, e hoje está acontecendo aqui. O mundo está nos sacudindo. A frequência da Terra mudou e nós precisamos entender que o mundo é diferente e nós precisamos entender um pouquinho mais o mundo de outras pessoas, porque é o mesmo nosso, né? Lembrem que todos somos todos estamos interligados, e o problema não é de uma família que tem um autista, de uma mãe que tem um autista, ou de um outro problema. O problema, a situação toda, não digo nenhum problema, é uma situação, né, que se causou. É uma situação de todos, e todos nós precisamos fazer a nossa parte como ser humano. Como terapeuta, eu me comovi muito com essa situação, e quero cada vez mais aprender para conseguir ter mais resultados em ajuda, em benefício a essas pessoas que estão aí muitas vezes sem apoio, por ninguém entender, né, a situação que elas estão passando em nível social, e não só a questão espiritual, mas a questão social também está muito difícil para eles.
Então, a gente veio aqui hoje para também pedir para que as pessoas olhem um pouquinho mais para esse outro lado do mundo, né? Que é, muitas vezes, um mundo paralelo ao seu, mas que você está, muitas vezes, não sabendo o que está reverberando na sua vida de você não estar compartilhando com o conhecimento. A informação é importante. O pessoal aqui do canal é maravilhoso e com certeza todos estamos juntos nesta causa que vem se agravando, mas porém precisa também ter uma compreensão espiritual desta questão, né? Por isso estamos aqui também com o nosso querido Henrique Gasparetto para nos comentar mais sobre isso, né, Gaspa? Olá, Pava, olá, Sônia, olá a todos. Então, quando a gente vai abordar sobre esse assunto, nós não temos como fugir da questão de analisar espiritualmente, como almas também, o assunto. Bem como a Sônia colocou, todas as almas, elas são únicas, têm características individuais. E nesse caso desse espectro autista, que hoje acredito que isso está pelo mundo todo, numa proporção muito grande, a gente consegue observar que a velocidade, vamos dizer, entre as encarnações de seres que apresentam determinado espectro, com a ciência buscando esse entendimento, ela não tem velocidades similares. A gente vem cada vez tendo mais casos, e a ciência buscando entender essa diversidade, essa forma variada que cada alma está, como é que a gente pode dizer, se expressando aqui no planeta. Dentro disso e da cultura linear que a gente sempre teve aqui, quando a gente diz linear, é de tentar ter um padrão, de encaixar todas as coisas, entra também a questão do enredo dessa criança, desse adulto, que tem esse espectro, porque todo mundo que está envolvido acaba participando dessa vivência, muitas vezes dos preconceitos, das faltas de entendimento do que fazer em relação a isso, gerando muitas vezes ansiedade, uma série de outros padrões e comportamentos, buscando se encaixar naquilo que a gente sempre diz, um espectro, vamos chamar assim, normal, ou dentro da normalidade. Dentro disso, a gente também vê todas essas dificuldades que se tem para buscar apoio, buscar auxílio para todas essas crianças, adultos, que convivem ou que apresentam esses espectros. Para quem me acompanha também sabe que eu tenho um filho especial também, então eu, no dia a dia, também acabo convivendo com pessoas, com famílias que têm situações parecidas, não só com a questão de paralisia cerebral, como também autismo ou algumas outras síndromes também. E é um desafio, só que ele é um desafio como sociedade, ele não é um desafio só como família. Para quem se recorda também, a gente já fez alguns vídeos, já teve algumas abordagens sobre a rotação que esses seres apresentam. A gente já fez alguns vídeos também falando sobre as caracterizações de aura, quando você pega aquela que falava crianças, índigo, cristal, arco-íris e diamante. Então a gente abordava, tá vindo uma leva muito grande de seres diamante, principalmente agora, arco-íris e diamante encarnando, onde eles têm padrões totalmente diferentes, eles têm rotações diferentes das usuais, como a gente entende aqui, e isso vai com certeza refletir nas suas faculdades. O que são as faculdades? Visão, audição, a própria atividade cerebral, comportamental, tudo isso vem de uma forma diferente. E aí que entra também um pouco, Sônia, de colocar num espectro, porque cada um tem comportamento diferente. Não é uma coisa que você pega e diz, não, é isso, é aquilo. E isso também conversando com pessoas da área da saúde, que são especialistas, que estudam sobre esse comportamento, sobre o autismo, eles também não chegam a conclusões, vamos dizer, de unificação, de que caminho seguir, o que causa isso, o porquê isso. Então, nós temos, sim, um certo delay entre a velocidade que isso vai se apresentando nos nascimentos,
e a forma como nós, como sociedade, como ciência, vamos entendendo tudo isso. E aí entra também essa parte de ter um entendimento também espiritual, buscar o apoio espiritual também como formas de tratamento auxiliares, complementares para tudo isso, onde a gente já observa muitos resultados e muitas crianças, jovens e até adultos já tendo outros padrões de comportamento. Realmente, Gaspar, muitas mudanças são necessárias no nosso modelo de corpo humano mesmo, né? A gente vê as adaptações dos corpos justamente para receber seres com maiores capacidades, né? Esses seres que encaram desta forma também auxiliam bastante nesse processo de atualizar a máquina humana, né? Junto com os processos que a gente vê de DNA, de alterações, junto com a elevação de frequência da Terra para a nova Terra. E é como se fosse a gente tentasse colocar um software mais avançado num computador antigo. Né, vai ser difícil de tu conseguir operar naquele computador devido à maior capacidade, né? Tu mesmo já costuma falar sobre seres que eles precisam se reduzir muitas vezes para vir, então a gente sabe que aqui a gente tem um padrão, né? Uma caixa de agir, e esses seres são literalmente fora da caixa, né? Já são acostumados com outros tipos de padrões, outros tipos de vivência cósmica, e para eles virem para mundos como este, é às vezes um encapsulamento muito grande, e a gente espera que eles ajam igual a nós, né? De uma forma, e utilizem os limitados sentidos como os nossos, da mesma forma como nós, né? Então a gente precisa ter essa compreensão diferenciada, e o muito interessante de tudo isso é que a nossa querida Sônia, ela traz essa visão em um congresso científico, né? O que auxilia a ampliar os horizontes de toda esta categoria, né, Sônia? Sim, essa também é a intenção, né? Trazendo depoimentos também, porque as pessoas elas precisam, elas querem, né? Elas querem muito ver o resultado. Sobre estudo randomizado, eu não tenho como fazer uma pesquisa randomizada se eu não sou um cientista dentro da área. Mas eu acredito que todas as medicinas, a medicina hoje, ela se originou das medicinas tradicionais. E lá, o que acontecia era um conhecimento, como a gente sabe, que veio da espiritualidade, né? De sempre existiu. E o conhecimento ele foi sendo acessado por essas pessoas que fizeram as medicinas tradicionais. E que hoje ainda existe essa cultura muito forte nos países. Então, eles buscam sempre, você precisa ter pesquisas científicas randomizadas, para que isso possa estar dentro da parte científica do mundo. Para nós, eu acho que é muito importante nós mostrarmos o resultado com as pessoas, elas dando o seu próprio depoimento de tudo que aconteceu na vida delas através de um tratamento. Eu quero muito dar um exemplo de uma pessoa que, quando eu não vou falar nome, né, porque a gente não conversou com essa pessoa antes, mas ela faz vídeos para nós, ela mesma vem e fala, ela gosta muito de contar tudo isso que aconteceu com ela. Ela não é TEA, ela não é de espectro autista, mas ela foi diagnosticada com 12 anos com demência de nível 10 e agressividade. Foi retirada da escola, do convívio com a sociedade, ela se agredia a família, ela parou de falar, e devido ao tratamento e outras coisas, ela engordou muito. Ela aumentou mais ou menos uns 18 a 20 quilos. E a situação dela era muito precária. E quando a gente começou a introduzir as terapias integrativas, holísticas, que a gente diz, né? O conhecimento das terapias com ela, em 2 meses ela teve alta. Ela teve alta da psiquiatria, porque ela levantou a cabeça e respondeu todas as palavras para sua médica. Ela teve, em 6 meses, eu voltei na cidade dela fazer uma palestra, ela participou e ela já estava melhor. Já estava num projeto de dança, o professor veio para mim contar o progresso dela dentro do projeto, a interação, e depois disso, ela veio só melhorando. Hoje ela liga para mim, fala no telefone, com uma adolescente, uma adulta já, né, agora, né, fala normal, ela se interage muito bem, né, tá dentro da escola, hoje ela já tem namorado, faz academia, voltou ao seu peso original, e ela está muito bem. Simplesmente isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que existe como outras formas, e que você precisa saber que existe para você ter suas escolhas. Eu sempre falo, se você só conhece um caminho, não tem como você escolher outras coisas. No momento que você mostra
Logicamente, como o Gasparetto falou, que nós não somos seres únicos, por isso que somos terapeutas holísticos, né, integrativos, nós trabalhamos a pessoa e não o sintoma dela, porque ela é única no mundo. Através dos tratamentos, do tempo, essa foi a chave que virou a situação que ela estava. Pode ser que outras pessoas não seja assim, mas se a gente conseguir levar essa informação para o maior número de pessoas, mostrando tudo o que é possível, né, em relação à questão da espiritualidade, a questão das terapias, com auxílio de técnicas milenares, e que existem resultados efetivos, as pessoas respondendo e mostrando seu antes e depois, isso vai ajudar muito na conscientização de pessoas que vão estar lá no dia do seminário, ou de outras pessoas que vão saber do que está acontecendo, que existem outras formas, que elas nunca ouviram falar. Porque elas, para nós que estamos dentro do mundo das terapias por muito tempo, eu já vou fazer quase 28 anos que eu estou dentro dessa vida, né? Nessa vida, fora em outras encarnações que eu não sei, né? Então, muitos conhecimentos vêm sendo acessados e a gente passa para muitas pessoas, mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, que nunca ouviram falar nem de uma terapia, o que é uma terapia holística. Ela não sabe o significado disso. Então, o nosso maior trabalho, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falo para as pessoas, eu vim de um país. Eu morei 11 anos no Japão, tive acesso à Tailândia, estudei na Tailândia, no Sri Lanka, eu fui estudar um pouco da medicina tradicional indiana, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com uma situação de que alguns assuntos que para mim lá era comum, aqui era novidade, como se fosse um modismo, e que as pessoas nunca ouviram falar, e que agora era moda. Então, nós precisamos, e sempre falo que em todos os eventos, seminários, palestras, vídeos, tudo que a gente puder fazer, para a gente levar essa informação para o maior número de pessoas, é a nossa maior missão, levar a informação, a escolha depois de cada um, né? Mas a nossa missão, como terapeuta, é levar as informações para que as pessoas possam escolher, muitas vezes, aquilo que elas nem imaginavam que existia, que muitas pessoas chegam para nós e depois falam, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu achava que o holismo era uma coisa muito diferente, eu não entendia sobre isso. Então, nós devemos, como seres humanos, contendo já essa informação, tendo essa informação e esse conhecimento, levar para o maior número de pessoas e trazê-las para o nosso mundo, para que elas possam simplesmente ter essa permissão de escolha, porque nem essa permissão elas têm, porque não têm informação. Então, o nosso maior trabalho hoje, dentro da empresa, da Tsuki Terapias, é levar a informação para que as pessoas possam escolher. E através desse seminário, realmente foi uma questão social, uma comoção, uma compaixão pela situação precária que nós encontramos muitos pais desesperados e muitas crianças tendo problemas sérios por não ter nenhum mínimo do diagnóstico para poderem ser encaminhados para o tratamento. Então, hoje, a gente vê essa situação, sim, como uma situação social, como um problema não só das famílias, mas de toda uma sociedade que se comove para viver um mundo melhor. Então, eu pergunto sempre para as pessoas que eu conheço, que estão mais próximas de mim, o que realmente você está fazendo para um mundo melhor? Não para o seu mundo, mas para o nosso mundo, para o mundo de todos. É isso que eu estou trazendo também nesse seminário, e no meu horário de palestra, eu vou abordar todas essas questões, lá junto com médicos, neurologistas, cientistas, psiquiatras, neuropsicopedagogos e todas as pessoas que vierem assistir. O que realmente estamos fazendo para conseguir ter um mundo melhor? O que você pode fazer? O que você ainda não percebeu, se você perceber, você vai contribuir melhor? Então, essas pequenas perguntas, né, para que você pare, tenha incógnitas e você consiga se concentrar se realmente você vive no seu próprio mundo ou você está vivendo no mundo de todos, compartilhando com um mundo melhor para todos. E Sônia, esse valor vai inteiramente para onde? Esse valor ele vai ser revertido em atendimentos a essas crianças. No dia do seminário, os pais que estarão presentes, eles vão preencher uma ficha lá na entrada, com todos os dados dos pais, situação financeira, né, e se a criança pertence a alguma instituição, se ela já está em tratamento, e ela vai concorrer
a esses atendimentos. Infelizmente, a gente não tem uma grande verba que possa atender. Ah, depende, né? Vamos ver os nossos inscritos, se eles podem nos... Porque eu faço a minha parte, né? Tu faz a tua, cada um fazendo a sua, a gente faz a diferença, né? Quem sabe a gente possa ajudar uma, duas crianças, né? 13, então, imagina. Isso. É um grande resultado, né? Com certeza. Eu acho que eu vou dar um exemplo para vocês que a gente fala muito no Japão, né? Todo mundo conhece aquele hashi que a gente come, né? O palitinho aquele de comer japonês, oriental. Lá no Japão a gente diz assim, que a união das pessoas faz a grande diferença de força. Se você pegar um hashi e dar para uma criança pequenininha, ela vai conseguir quebrar rapidinho. Agora, se você juntar vários, nenhum adulto consegue quebrar. Então, a intenção é essa, de muitas pessoas fazendo, cada um, poucas coisas, porque é o que é permitido dela. Tem gente que faz o seu máximo, mas tem aquelas que podem fazer um pouco menos. Mas se nós juntarmos todas essas forças, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Isso vai reverberar num grande trabalho. E a gente não quer que isso termine aqui, apenas nesse seminário. A gente está fazendo contato com grandes empresas. Elas estão nos olhando para ver o que a gente consegue, que movimento a gente consegue fazer, para que elas possam vir e nos apoiar, digamos, na causa, como não só agora no seminário, mas permanente, trazendo auxílio a essas crianças, de repente até fazendo uma doação mensal através dos seus impostos para essas crianças ou para outras situações também. Então pode virar uma bola de neve. Isso pode mostrar para empresas esse movimento e as empresas quererem enganjar e isso crescer mais ainda. Com certeza. Eu faço parte de uma empresa americana, que é uma multinacional que está em vários países, e essa empresa ela tem um grande trabalho social no mundo, aonde ela vai assistir os projetos de pessoas da empresa envolvidas. Então, eu faço parte dessa empresa e eu estou nesse projeto para trazer esse projeto não só a causa dos autistas, né, do autismo, no caso de Santa Maria, mas digamos, de um trabalho maior que possa ser feito, né? Eu acho que todo mundo precisa iniciar, e iniciou por nós, né? Nós iniciamos esse trabalho. Eu espero que muitas pessoas que têm essa vontade de fazer um mundo melhor, que nos contribua, que nos apoie, aquilo que for, né? Aquilo que for que conseguir, que for de coração, né? Que for com intenção de melhora para a gente viver num mundo melhor. Começando pelo mundo das pessoas que estão em piores situações que nós, né? Auxiliando nesse sentido, mesmo que seja levar informação, para que depois ela possa escolher, mas a gente conseguir levar essa informação e atender aquelas pessoas que estão em desespero, pedindo auxílio e pedindo ajuda, sem ter como cuidar dos seus próprios filhos sozinhos. Então, acho que se cada um fizer um pouco, como os rachas que a gente está falando, né? Quando a gente for quebrar, não vai ser quebrado. A gente vai conseguir se fortalecer cada vez mais. E daqui a pouco a gente pode fazer um grande congresso em Santa Maria e região como um exemplo, um grande centro bem estruturado, mas precisa alguém começar. E nós estamos começando, né? Com o auxílio de vocês aqui, de todos os teus seguidores, digamos assim, também, né? Porque o cântaro transborda com uma gota, né? Quem sabe essa gota é cada um de nós. Na verdade, porque todas as outras gotas do cântaro são responsáveis da mesma forma pela última gota que fez o transbordamento. E então, Gaspa, tu tem mais alguma coisa para nos trazer? Eu estava aqui ouvindo ao mesmo tempo que a Sônia ia falando, eu ia fazendo reflexões, e realmente, como tudo isso é importante, como é importante a gente ter um início de movimentação, um início de dar aquele pontapé, de engajar as pessoas, de buscar essa estruturação, de buscar pessoas que tenham conhecimento, pegar, vamos dizer, pela mão também os pais, enfim, toda a comunidade que é envolvida nisso. Então, o que eu queria complementar, só que é uma iniciativa muito legal, que isso seja abençoado, já é abençoado, por todas as egrégoras de luz, por Deus, e que possa ter muito sucesso e se espalhar, por que não, pelo Rio Grande e pelo Brasil todo. É verdade, Gaspa, esperamos mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal apoia. O pessoal pode apoiar sem medo, porque pode confiar, né? O dinheiro será, sim, totalmente revertido para a causa. E a gente quer agradecer muito a Sônia Tsukita, que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu servir. Eu que agradeço. Gratidão a todos vocês. E um último recadinho.
Nós estamos nos organizando numa associação internacional de terapeutas holísticos. Então, é um convite para todos que estão nos ouvindo. Entre em contato conosco, que também a gente, em grupo, a gente vai conseguir, né, uma união de todos os terapeutas nesse segmento. Nós vamos ter mais força de buscarmos um mundo melhor para todas as causas. Então, eu agradeço mais uma vez por toda essa oportunidade e espero estar outras vezes com vocês aqui interagindo em outros assuntos e me coloco à disposição, como ser humano, como terapeuta, como empresa. Maravilha, pessoal, a gente agradece muito o teu apoio. Tenha uma maravilhosa semana e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!